Olá, paz e bem a todos, a paz de Jesus, o amor da sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, todos os irmãos paroquianos. Primeiramente, quero agradecer a Rosiane por ter lembrado de mim e pedido para fazer esse vídeo. E humildemente eu me coloco à disposição de todos e espero que as informações possam contribuir para um maior esclarecimento quanto aos temas que eu vou tentar falar um pouco assim de forma resumida, que são a JMJ 2013 e a campanha da fraternidade. Bom, primeiramente, para que a gente entenda o que esses eventos têm a ver um com o outro, especialmente nesse ano de 2013, é necessário que a gente faça um breve histórico de cada um. Então, começando pela JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, ela é um evento de dimensões mundiais, nasceu no pontificado de João Paulo II, no ano de 1984, lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, foi realizado o Encontro Internacional da Juventude, onde o Papa, João Paulo II, na época, entregou os símbolos da jornada, que são esses símbolos que fazem peregrinação pelo país, onde vai acontecer a jornada, um ano antes do evento, que são a cruz da jornada e o quadro com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Eu não sei se alguns dos irmãos chegaram a participar, mas o ano passado, isso mesmo, 2012, a cruz e o quadro fizeram a peregrinação pelas nossas igrejas locais da Paraíba, ou seja, pelas 4 dioceses do nosso estado, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. Então, essa peregrinação acontece pelo Brasil todo e ela vai terminar no Rio de Janeiro, que é onde vai acontecer o evento. Então, daqui a 2 anos, ela já vai para outro país, que vai ser escolhido agora no Rio, que vai ser a próxima JMJ. Então, esse é o itinerário da jornada. Ela acontece, na maioria dos casos, tem acontecido de 2 em 2 anos. E como eu vinha dizendo, ela começa com o Encontro Internacional dos Jovens, com o Papa, em 1984, e que em 1984 se celebrou também o Ano Mundial da Redenção. E em 1985 acontece o Encontro Internacional de Jovens, no Vaticano. E a partir daí, 2 anos depois, em 1987, acontece oficialmente falando a primeira Jornada Mundial da Juventude. E o que é interessante a gente notar na JMJ é que ela é um evento que ela vai acontecer, o primeiro grande encontro, assim, fora do contexto europeu, Assim, a nossa igreja, ela sempre centrada na Europa, com atividades fora da América fora da Europa, e a JMJ é um desses eventos que vai levar a igreja para os continentes. A gente começa a peregrinação com João Paulo II, que foi esse exemplo de caminhada, caminhou quase o mundo todo, e a JMJ segue o mesmo evento. Então ela vai percorrer a Europa, ela vai percorrer a América do Sul, a Argentina, o Brasil, ela vai para os Estados Unidos, vai para a Ásia, ela vai para a parte oriental da Europa, para a Polônia, que é a terra natal do Papa, João Paulo II. Então ela tem esse itinerário. E a característica principal da JMJ é unir os jovens do mundo todo num tema, para celebrar um tema, para celebrar uma mensagem. E a oportunidade também de todos os jovens mostrarem seu amor à igreja, sua fidelidade ao Papa, sua vontade de servir a Deus, de ser um jovem santo, de ser um jovem cristão, de ser exemplo de jovem no mundo. Então João Paulo, assim, como todos os homens da igreja, todas as irmãs, as freiras, frades, padres, sacerdotes, enfim, instrumentos de Nosso Senhor dentro da igreja, e ele como cabeça, digamos assim, tiveram essa ideia, inspirados pelo Espírito Santo, de trazer o jovem para dentro, para que o jovem fosse protagonista da igreja no século XX, século XXI. Então a Jornada Mundial da Juventude ela tem essa característica de unir jovens do mundo todo para mostrar sua fidelidade a Deus e sua fidelidade ao Papa. E dizer, eu sou católico, eu sou fiel ao Papa. E uma característica importante da JMJ é que ela não é um evento dirigido só aos jovens que professam a fé católica. Na JMJ participam jovens da Igreja Católica Ortodoxa e jovens de outras denominações cristãs. Então, assim, é um momento também, como eu disse, do jovem demonstrar sua fidelidade a Cristo, de dizer não, eu quero ser um jovem diferente. Eu quero, na minha comunidade, quando eu voltar da JMJ, ser um exemplo de cristão. Então,
E o outro evento que tem esse ano similaridade é a campanha da fraternidade. Né? Como foi que surgiu a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade, na verdade, ela começa com uma campanha de um grupo de religiosos lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que é um evento nordestino, começa no Nordeste, e que já de início tem a adesão de outras 3 dioceses, né? E no próximo ano, se eu não me engano, a campanha da fraternidade ela começa em 1961, se eu não estou enganado. Isso é informação que os irmãos podem conferir depois no site da CNBB tranquilamente. Então, no ano seguinte, ela já tem a adesão de quase todas as dioceses do Nordeste, inclusive aqui da Paraíba. Né? E depois ela se expande a nível nacional. E qual é a proposta da campanha da fraternidade? Ela acontece no período da Quaresma, que tradicionalmente já é um período em que a igreja convida os fiéis a uma conversa interior, digamos assim, uma conversão interior, a um período de descobrimento de sua fé, de suas atitudes como cristão. Então a igreja, no caso do Brasil, através da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, decidiu colocar nesse período essa campanha da fraternidade e todo ano com um tema. Então o que é que a igreja ela quer com isso? Convidar os fiéis a refletir aquele tema. E como cristãos, o que é que eles podem fazer na sociedade? Qual o impacto que o cristão pode ter dentro da sociedade discutindo aquele tema? A gente percebe até que é uma preocupação, né, da assistência social da igreja, do papel social da igreja na sociedade. Não somente aquele fiel que tem uma vida orante e ativa, mas também o fiel que tem aquela vida orante tendo resultados na sociedade. Essa é a grande proposta. Que a oração produza frutos, produza obras, tal como vai dizer São Tiago na sua carta, né? Uma fé sem obras é uma fé morta. Então não adianta essa fé ficar guardada dentro de mim, ela tem que atingir meu irmão. E a proposta da campanha da fraternidade é que como cristão nós reflitamos esses temas propostos anualmente. E esse ano, muito sabiamente, a CNBB propõe o tema Fraternidade e Juventude, com a proposta de discutir o protagonismo do jovem na sociedade atual. Né? Como a campanha da fraternidade da JMJ tem duas coisas semelhantes, né? Eles são eventos ecumênicos. Então a JMJ não só participa somente jovens católicos, jovens de outras denominações. E a campanha da fraternidade também envolve outras igrejas cristãs que participam da campanha. Né? Uma campanha durante 40 dias discute aquele tema. Então, caso esse vídeo venha a ser visto por alguém de uma outra igreja cristã, é necessário que a gente saiba que não é somente nesse período, por exemplo, esse ano, que a CNBB está trazendo a discussão da juventude, não é somente esse ano que a igreja está discutindo a juventude. A juventude, a própria JMJ, que é um exemplo que a igreja se preocupa com a juventude desde muito cedo. Né? E é uma preocupação que ela tem de muitos anos. A campanha da fraternidade esse ano, ela se centraliza na juventude, justamente por causa da JMJ. Então é como se fosse assim, vamos olhar para a juventude brasileira, o que é que está acontecendo com o jovem brasileiro, né? E o que é que a igreja pode fazer para atrair o jovem de volta a ela. E aí a gente chega justamente no nosso caso, que é a paróquia São Félix de Catalice, né? O que é que o jovem salgadense não é, está precisando para ser atraído para a igreja? O que é que a paróquia São Félix poderia fazer, não é? Para que o jovem passe a ser protagonista dentro da igreja e, bebendo nesta fonte, bebendo no cristianismo, possa ser um jovem diferente na sociedade salgadense. Digamos que esse seria a grande preocupação do tema proposto pela CNBB para a nossa paróquia. Porque cada tema também vai ser adaptado à necessidade de cada grupo, de cada paróquia, de cada diocese, mas discutir a juventude. Então é saber e convidar e querer puxar o jovem para que ele seja protagonista da igreja. Né? Para que ele não somente passe a ser assistido, mas passe também a fazer parte da assistência da igreja. Que ele passe a ser protagonista. Então, o que é que nós, enquanto líderes de movimentos, né, enquanto líderes de grupos da paróquia, enquanto paroquianos, podemos fazer para atrair o jovem salgadense à igreja? Esse é o primeiro desafio a ser lançado. Né? O Salgado de São Félix, segundo o IBGE, tem o que? 11 mil habitantes. E desses 11 mil, cerca de 76% se declaram católicos. E eu pergunto aonde estão esses católicos, né? Que a gente não vê.
Desses 11 mil, deveria ter o quê? Uns 8 mil mais ou menos, a gente não vê. Se muito tiver 1.000, talvez que professam de fato a fé. Então a gente vê que desses 1.000, talvez o que? 100, 50 sejam pessoas da faixa etária de 15 a 30 anos, a 28 anos, os chamados jovens. Ou seja, a grande maioria dos nossos jovens estão mesmo numa cidade pequena como Salgado envolvidos com outras atividades, estão protagonizando, estão sendo protagonistas jovens, mas em outras esferas, né? E não dentro da igreja, né? Por exemplo, o caso de Salgado, eu acho que é comum a muitas cidades paraibanas. A gente não tem nenhum tipo de atrativo para a juventude, no caso da igreja, mas a gente tem em cada esquina praticamente um bar para vender bebida alcoólica. A gente tem todo final de semana alguma coisa para chamar o jovem para diversão mundana, aliás, profana. Então, assim, o que é que nós podemos e queremos e devemos fazer para que o jovem passe a ser protagonista? Então, a campanha da Fraternidade esse ano ela vem discutir justamente isso. E que as ações possam ser praticadas não somente na quaresma, mas que a quaresma seja o início de ações que possam ser praticadas ao longo do ano, 2013, 2014, 2015, para que a gente possa alcançar aos poucos resultados e atrair jovens para dentro da igreja, para que nós não tenhamos uma dispersão daqueles que são o futuro, né? Então, assim, é necessário, primeiramente, nós termos ações práticas, ações bem elaboradas. Na maioria das paróquias é interessante o papel e o trabalho de um assistente social para auxiliar esses trabalhos. Na paróquia São Félix de Cantalice não dispõe de um profissional da área. Então, dentro do nosso amadorismo, nós temos que estudar e lançar um olhar sobre isso, né? E também que, uma coisa que é interessante, tem que ser a cumplicidade entre os grupos. A cumplicidade entre os grupos das comunidades que compõem a paróquia e dos grupos da comunidade, para que a gente possa ter uma ação efetiva de jovens, para que uma pessoa sozinha não encabece todo o movimento e acabe ficando sobrecarregada, né? Então, eu creio que a grande preocupação da igreja é o jovem, vai ser esse ano, vai ser sempre, a gente tem que discutir isso, tem que arrumar meios, tem que arrumar métodos. Eu, desde já, me coloco à disposição como jovem, como paroquiano, para que a gente possa resgatar muitos jovens de volta à igreja, de volta para Deus, né? E dizer que esse ano, se Deus quiser, nós estaremos lá no Rio de Janeiro, demonstrando nossa fidelidade ao Papa, que a gente não sabe quem vai ser ainda, mas estaremos lá dizendo, somos fiéis ao Papa, somos fiéis à igreja, queremos servir a Deus, né? Queremos servir a igreja e sendo luz para a nossa comunidade, sendo luz para a nossa paróquia. Espero que as informações assim tenham sido proveitosas, possam servir para alguma coisa, né? Espero, né? Que Deus abençoe a todos, pela intercessão de Maria Santíssima, deixa sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.